Olá, como sempre, estamos aqui no nosso programa Um Fato, Duas Visões, eu e Neide Lopes. Tudo bom, Neide? Tudo bem. Esse é um programa da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e da Faculdade de Educação. Hoje, o nosso convidado é Diego Amadeu Batista Bragante, que é psicólogo, tudo bom, Di? E é psicólogo e vai falar conosco sobre o suicídio na adolescência. Tudo bom, Diego? Tudo ótimo. Bora? Vamos lá. Diego está agitado. Vamos lá. Diego, você acha, a gente tem ouvido falar de suicídio na adolescência, tem algumas condições aí, algumas situações acontecendo. Você acha que tem aumentado significativamente o índice de suicídio na adolescência? Eu acho que é complicado a gente falar que de fato aumentou. A gente consegue dizer que ele está sendo mais notificado, porque são números muito complexos da gente obter, porque sempre existiu um preconceito muito grande com suicídio, tanto com a adolescência quanto não na adolescência. Então, os dados mais antigos, eles de fato não são muito... É muito difícil a gente acreditar neles, porque as pessoas não falavam do suicídio, né? Se você pegar nos anos 40, 50, 60, era um tabu. Não, hoje ainda continua sendo um tabu, mas era muito mal visto com a família toda, isso repercutia muito mal na sociedade. Então, os dados são ruins. O que de fato eu posso falar é que a gente tem mais notificações hoje e a gente consegue saber também pelas redes sociais de mais dos acontecimentos, né? Então, os acontecimentos são mais divulgados e espalhados do que eram antigamente, né? Não saía no jornal um suicídio, mas a gente tem no Instagram, a gente consegue saber pelo Facebook, a gente vê uma nota de luto, a gente vê os amigos comentando. Então, a percepção é que de fato é maior, mas em termos numéricos, é difícil ter essa noção. Diego, a gente tem perguntas para os nossos entrevistados, todas nós duas grávidas de questões. A gente sabe, né, que a adolescência é um momento conturbado da vida das pessoas. É assim, as pessoas se agridem, a violência na adolescência tem aumentado, tem sido muito divulgado. Você consegue identificar se é uma coisa histórica nesse momento, se é alguma coisa da pessoa? Por que nesse momento, aqui, pelo menos no Brasil, porque no Japão, tal, a gente ouve falar suicídio, aqui está sendo mais notificado. O que está ocorrendo, Diego? Se é que você pode identificar isso? Eu acho que, de fato, na adolescência, o adolescente precisa se sentir parte de um grupo. É onde ele vai buscar a identificação com o grupo, onde ele começa a entender quem ele é como indivíduo. Acho que com a integração das redes sociais no nosso dia a dia, isso ficou um pouco mais complicado. Então, todas essas questões do corpo, por exemplo. Então, quando você tem um adolescente que está um pouco fora do peso, ou muito espinha, ou ele se sente baixinho, ou ele acha que ele deveria ser de uma determinada forma, ou ele tem uma percepção da sexualidade dele não está correta, vou botar isso bem entre aspas, porque não existe uma sexualidade correta, isso é escancarado pela comparação com as outras pessoas. Então, isso gera um sofrimento maior no adolescente, né? O adolescente está exposto a maior nível de comparação com pessoas mais perfeitas, né? Vou botar no perfeitos no sentido de que tem um filtro, de que ele só posta o que de fato ele acha muito bom da vida dele. Então, a percepção desse adolescente sobre a vida do outro é que a vida desse outro é perfeita, logo, a vida dele não é. Isso gera maior sofrimento. Então, eu fiquei pensando nisso que você estava falando e juntando com a questão do preconceito. Existe, né, de alguma forma, uma ala aí que acha que a gente não deve divulgar o suicídio, que essas notícias não devem passar, que há uma contaminação pela divulgação do suicídio. Por outro lado, eu já te vi falando em algumas palestras sobre a importância de se falar. Assim, como é que você vê isso? Como é que você tem sentido? O que as pessoas falam ao seu redor? O que eu acredito é que a gente tem que poder falar sobre as coisas, né? Fingir que elas não existem, que elas não acontecem, não resolvem, né?
Então, quando a gente consegue falar sobre um suicídio, a gente consegue falar sobre o motivo desse suicídio, a gente consegue falar sobre como ele ocorreu, como foram as coisas que a gente deixou como comunidade, como escola, como igreja, como grupo social de cuidar desse indivíduo. Se a gente finge que isso não aconteceu, simplesmente não fala, como é que a gente soluciona isso, né? Eu fiz um tempo atrás uma palestra numa comunidade religiosa, né, cristã, e é exatamente isso. A discussão era como é que a gente deixa de falar. E o que o pastor trouxe é que está na Bíblia, que a verdade o libertará. Então, a gente tem que trazer a verdade à tona para poder trabalhar com ela. Então, a ideia de esconder, de não falar, de fingir que não aconteceu, para mim faz muito pouco sentido. A gente tem que tomar cuidado o jeito que a gente faz isso. E aí, de certa forma, eu concordo com as pessoas. Se a gente cria um exemplo, se a gente dá chama uma atenção de uma determinada forma, a gente pode fazer com que esse adolescente entenda que cometer suicídio vai tornar ele em algo especial. Então, o nosso cuidado é esse. É não fazer com que o suicida se torne algo especial, mas não deixar de falar, né? Vou dar um exemplo meio, talvez um pouco torto, mas os americanos, quando tem esses tiroteios em escola, deixaram de falar o nome da pessoa que causou o ataque. Então, você deixa de fazer essa pessoa especial. Você fala sobre o ataque, você fala sobre o que aconteceu, você consegue pensar a sociedade, como prevenir, como lidar com essa dor, mas não transforma esse criminoso em algo especial. Então, talvez é achar um jeito aqui de poder falar sobre o suicídio, mas sem transformar o suicídio em algo especial, em um mártir, sabe? Diego, é possível prevenir o suicídio na adolescência? Não, é super possível de prevenir o suicídio na adolescência. A gente prestando atenção em algumas situações, em algumas dicas que esse suicida vai dando para a gente, é muito possível, né? Mas para isso a gente precisa falar sobre isso. Então, você perceber alterações de humor, alterações de comportamento, alterações de padrões de sono, né? Tratar a depressão com uma determinada importância que ela deve ter, levar ao psicólogo e ao psiquiatra em caso de uma depressão mais profunda. Então, não falar e não lidar com isso é o que torna o suicídio adolescente mais possível de acontecer. Então, a gente tem que entender. Quando você fala de falar com ele, você está querendo dizer o quê? A escola abrir esse tema, a família abrir esse tema. O que você quer dizer como falar? A gente tem que trabalhar na escola, na família, abrir esse tema, falar sobre esse tema. Quais são esses sinais, né? Então, se você perceber que um amigo seu está falando de suicídio, você não fica quieto. Você leva para o responsável, você traz para a discussão, você vai falar com ele, né? Porque o que está acontecendo é, um adolescente fala sobre suicidar, estou pensando em me matar. Ninguém fala nada para ninguém? Como é que um professor pode ajudar, um pai pode ajudar numa informação que não chegou até ele? E quando chega? Então, como é que ele pode ajudar? O primeiro passo é, quando chega, a gente tem que entender qual é a dinâmica que esse adolescente está vivendo e por que isso está acontecendo. Então, é poder procurar quais são os motivos dessa sensação de querer desaparecer e sumir, o que está trazendo isso para esse adolescente, e levar para um profissional responsável, né? Aí para o psiquiatra, ou para um psicólogo, ou um professor poder entender quais são as dinâmicas dentro da classe, da sala de aula, ou daquela comunidade escolar que estão acontecendo e lidar com elas. Então, é sempre um trabalho em equipe para trabalhar com adolescente. Não adianta só ter um psicólogo se a escola não está trabalhando junto, se a família não faz a parte dela, se o clube não faz a parte dela, se a religião não faz a parte dela, se o médico não faz. Então, é um trabalho em equipe, para a gente poder fazer com que esse adolescente sinta que há outras opções além do suicídio, porque o suicídio, de fato, é uma opção. Ela não é a melhor opção, eu diria que é a pior opção, mas ela é. Então, a gente tem que dar outras opções. Então, fingir que ela não é uma opção dificulta o entendimento. É muito ruim, é uma opção péssima, mas ela ainda é uma opção. Então, a gente tem que dar outras opções para esse adolescente lidar com esse conflito. Eu acho interessante porque, às vezes, os adolescentes ou as pessoas falam, né? Eu não quero mais viver, estou cheio dessa vida. E as pessoas levam na brincadeira, né, Diego? Acha que ele está brincando. Não levam a sério
é sério que eu digo assim, não consideram o que ele está falando, mas consideram como uma brincadeira. Ele está brincando, está vendo? Ele fala que está cansado. Eu acho que é uma fase, né? Passa. Pista. Adolescente é tudo igual, é tudo dramático. Não é? Dramático. Tem uma diferença, né? Óbvio que essa percepção de falar assim, eu quero morrer, tô cansado, não aguento mais. Sabe? É uma coisa. A gente usa essa expressão, nossa, não aguento mais, preferia morrer. Óbvio. Mas tem um peso, tem uma dinâmica que vem junto com essa frase que é diferente, né? Se você vê que esse adolescente acaba não saindo de casa, tem alterações de comportamento, acaba usando drogas, se colocando em risco, né? Além do só falar, né? Que a gente tem que pegar. Óbvio que eu já falei, nossa, queria morrer, não queria estar aqui. Óbvio que eu falei isso, uma aula chata, numa situação. Toda vez que eu tenho que ir até um cartório, eu devo pensar isso. Podia morrer do que estar nesse cartório. Mas a gente pode entender que é diferente, né? É o jeito que traz e também o contexto, né? É difícil. Vou dar um exemplo. Pessoal, minha vida tá muito boa. Eu vou no cartório e falo, não aguento mais querer me morrer. Pô, mas você vê que eu tenho família, que eu tenho filho, que eu tô trabalhando, que as coisas todas estão andando e eu tô dando. Então, não tenho peso. Mas você percebe que esse adolescente está sem amigos, que esse adolescente está solitário, que esse adolescente está se fechando. E aí vem essa frase, ela tem um outro peso, né? Existe também a possibilidade, Diego, da gente não ter esses indícios e ele se matar? Existe. É muito difícil com que isso aconteça, mas a gente pode ter esse risco. Seria leviano da minha parte falar que, não, todos os adolescentes dão super um monte de sinais. Não dão. Mas é difícil não ter algum sinal acontecendo, né? Pelo menos como eu posso dizer, um embotamento emocional desse adolescente. Embotamento quer dizer que ele está se fechando. Não falando palavras difíceis, que ele está se fechando, que ele está saindo do convívio social, que ele está preferindo não fazer parte de nenhum grupo, né? O suicida tende a ir saindo dos grupos. Então é difícil não ter esse entendimento. Recentemente, a gente teve uma situação onde, pelo contrário, ele era extremamente conhecido no lugar onde ele estudava, todo mundo conhecia, tinha uma atividade política importante, e, no entanto, ele se suicidou. O que talvez existisse, sim, era um rapaz que não era de São Paulo, que morava sozinho, que ficava algum tempo no apartamento, né? E o que a gente escuta muito de professores, coordenadores, colegas, assim, como é que a gente aborda? Como é que a gente chega nessa pessoa? De novo, assim, eu não sei exatamente que caso você está falando, mas o que eu quero dizer é assim, a partir do momento que você percebe que tem coisa errada, a gente vai trabalhar com a verdade. Como é que a gente aborda? A gente aborda. Não há um jeito certo, preciso, senão a gente vai ficar procurando aqui uma receita de como falar. Aí parece adolescente querendo ter uma namorada. O que eu falo para ela? Qual é a coisa certa? Não tem a coisa certa. A gente vai abordar da melhor forma possível que você achar aquele momento. Fala assim, nem que seja, cara, eu tô preocupado com você. Eu acho que você está num risco de suicídio, quer saber como é que eu posso te ajudar, né? Porque a gente fica tentando achar que tem um jeito certo de fazer e ele não existe. Acho que tem um pouco o medo das pessoas de que se elas falarem, ele vai fazer. Você acha que isso é viável, que isso faz sentido? Se tudo que a gente falasse acontecesse, a vida de todo mundo era muito melhor, né? Se toda ideia que eu dei para alguém ele fizesse, as pessoas, na minha opinião, se tudo que eu falei as pessoas fizessem, elas estariam muito melhor. Mas acho que tem essa fantasia, né? Se eu falar, ele vai fazer. A sua questão é válida, tem essa fantasia que pode vir a acontecer, de que se eu falar, talvez venha a ter uma ideia. Mas acho que é inerente ao ser humano essa possibilidade. Né? Durkheim já falava isso. Tem algumas coisas culturais que tem que ser revistas. Revista, por exemplo, entre marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, hoje as pessoas se matam e falam, não mete a colher, mas de repente você pode conversar com essa mulher, conversar com esse homem, o que está acontecendo? Estou vendo grito. Eu acho que com o adolescente poderia ser assim. Às vezes a gente fala, viu, Diego, assim, na aula de língua portuguesa, por exemplo, que eles fazem redação, às vezes eles dão sinais. E vinham para mim, quando a diretora da escola pública, orientadora, falando, esse aluno está toda hora deprimido. O que eu faço? Eu falo, deixa de corrigir. Então, há uma diferença entre corrigir uma redação e falar. E aí tem um conflito, Diego, assim,
às vezes, as pessoas não se sentem preparadas para falar, têm medo de falar, como a Márcia falou. Quer dizer, independente de não saber falar, toca no assunto? Sem dúvida, porque eu não acho que as pessoas têm que ter medo de falar, elas não têm que ser a pessoa responsável pelo tratamento. É uma diferença entre eu falar, estou vendo que eu vou tirar daqui, vamos tirar do suicídio e falar assim, estou vendo que você está com uma pereba na cara. Eu não sei tratar. Vá ao dermatologista. Né? Estou vendo que seu cabelo está mal cortado. Não sei cortar. Vá ao cabeleireiro. Então, assim, estou vendo que você está deprimido. Estou vendo que você não está bem. Vá ao psicólogo. Posso te ajudar a ir lá. Posso te pegar na sua mão e ir até com você até lá. Então, é uma diferença entre abordar, falar sobre, de ser o responsável pelo tratamento. Aí eu acho que está errado. Você não tem que ser o responsável. Mas você deixar de falar, se você vê alguém com problema, você aponta e tenta ajudar na busca pelo tratamento. Né? Esse é o caminho do suicídio. Não é você o responsável por tratar. Né? Aí, acho que essa é a diferença. As pessoas acham que se eu falar, eu sou responsável pelo tratamento. Não. Você vai apontar e ajudar ela a se tratar. Você vai buscar o tratamento com ela. Você pode orientá-la em qualquer lugar. Ou pelo menos no mínimo, falar, putz, estou percebendo que você precisa se tratar. E se você vê que isso não funciona, principalmente com o adolescente, a gente vai buscar o responsável. A gente vai falar com mãe, pais, professores, orientadores, né? As figuras que são paternais. Acho que isso que você está falando é hiper importante, porque eu acho que a gente tem essa mania, esse cuidado de um respeito à família, à privacidade da família. Né? Como é que você vê isso, né? Das pessoas acharem que isso é respeitar a privacidade, é respeitar a família, é respeitar o adolescente? Eu acho que a gente respeitar a família é fazer com que ela exista. Se esse adolescente cometer suicídio, essa família não existe mais. Basicamente, a gente desmonta. Então, é poder ir lá e falar. Eu acho que você querer mudar a família não faz sentido. Mas eu sempre falo para todos os meus pacientes, para meus amigos, inverte a posição. Se fosse o seu filho, você gostaria que falasse para você? Se a resposta é sim, vai lá e fala. Se eu tivesse um filho meu se drogando, caindo pelas sarjetas e eu não sei disso, você gostaria que alguém te falasse se fosse seu filho? Sim, vai lá e fala. Não, prefiro que não me fale. Bom, aí você tem um problema maior, vai fazer sua terapia. Mas a maioria das pessoas vai responder que sim. Então, acho essa inversão. Essa inversão de poder, assim, inverte, ver assim, desse lugar aqui, se fosse o meu filho com risco de cometer suicídio, eu gostaria que falasse para mim? Sim, então vai lá e fala. O que a gente tem que entender é que ir lá e falar não quer dizer que o outro vai entender. Né? Então, o nosso papel, e aí acho que é nosso papel na sociedade, é ir lá e poder expor, falar. A gente não pode ter certeza que o outro vai entender, né? Que ele vai ficar bravo, meu filho não é assim, meu filho não faz isso. Putz, uma pena aí. Aí a gente não tem controle, mas acho que a gente tem que poder tirar esse ônus da gente também. Porque se você não fala nada se adolescente comete um suicídio, você vai carregar isso para sempre. Acho que você poderia ter impedido isso e nada fez. Você tem falado muitas coisas importantíssimas, né? Importantíssimas, até muito profundas, muito simples. Por exemplo, tirar do suicida a ideia de herói. Uhum. Tirar do suicida a ideia do herói. O suicídio pode ser uma fragilidade, não um ato de herói, não um ato, né, de importância no grupo, né? Achei isso super importante, Diego. Parabéns, porque assim a gente não vê isso com clareza, porque ele vira herói na escola, vira herói na vida, vira um lugar. Do lugar que ele está, ele vira herói. Ele conseguiu atirar, ele conseguiu. E aí eu acho que isso serve de referência, até não necessariamente no suicídio, mas nas violências, né? Quer dizer, já que atira, já que mata, já que eu posso morrer, eu morro, eu não me mato, mato outro. Quer dizer, eu acho que pode gerar outras coisas. Eu achei importante, eu acho que é uma mudança também na cultura de como lidar com o adolescente, ou seja, esse respeito exagerado, ele tem direito de fazer o que ele quer, ele tem os direitos, não lembra os cuidados que você está colocando que deveriam ser acompanhados desses direitos, tá certo? Acho que ele tem direito em lidar com a própria vida, mas a gente tem um cuidado com essas pessoas também, né?
A questão dos cuidados com as pessoas que estão ao nosso redor, uma coisa assim. Você acha isso possível ou está muito idealizado? Acho que a gente tem que não esquecer que o adolescente é, de fato, um indivíduo. E que todo indivíduo tem direitos e deveres, mas que ele pode expressar coisas, né? Mas que tem alguns limites que a adolescência a gente ainda tem que cuidar, como pai, como profissional, né? Tem um pedaço ainda que ele não está totalmente desenvolvido. E é da nossa responsabilidade cuidar, né? Qual roupa ele vai vestir, a gente pode deixar ele se vestir mal. Se ele vai usar drogas, se ele vai se suicidar, acho que a gente tem que intervir. Então, são lugares diferentes. E acho que essa individualidade se expressa nesses outros lugares, onde o risco é menor. Não nos lugares onde o risco é maior, sabe? E aí eu acho que ele tem que ter uma intervenção do responsável. Eu queria colocar um pitaco aí no que você está falando, porque eu não sei se a gente chega neste lugar onde somos absolutamente responsáveis por nós mesmos e com clareza do que estamos fazendo, né? Então, não se trata só de cuidar do adolescente, mas de nos cuidarmos de um modo geral, né? Tem que poder intervir na vida do meu amigo, de poder falar para ele, olha, eu estou vendo que isso aqui tem um risco. Mas o adolescente, sim, ele tem pessoas que são responsáveis sobre ele. Eu sempre acho que difícil de lidar com pessoas de idade é que elas não têm ninguém responsável sobre elas, né? Elas podem ter pessoas responsáveis, assim, do lado delas, mas sobre elas é mais difícil, né? Com essa validação social de uma autoridade sobre ela. Então, eu queria um pouco te perguntar como é que você vê as escolas e as universidades interferindo nisso ou trabalhando nesse tema. É importante trabalhar? É assim, é essencial que isso seja trabalhado e é essencial que as escolas e universidades entendam o papel que ela tem na preservação da vida desse indivíduo. Eu acho que nas escolas isso é melhor feito do que nas universidades, infelizmente. Acho que a universidade tem um distanciamento maior dos alunos, acho pela quantidade de alunos e talvez pelo modo do entendimento da maturidade desse aluno, que chega na faculdade, na universidade. Acho que a gente podia rever isso, porque eles não chegam tão maduros assim. Mas acho que na escola, com essa proximidade, ela de fato tem que trazer, ela de fato tem que chamar o pai, ela de fato tem que apontar, ela de fato tem que trabalhar esses temas. Porque a gente fingir que não existe vai fazer com que a gente tenha mais suicídio, não menos. Eu tô curiosa para saber se você poderia ajudar, né, as pessoas que estão nos vendo a diferenciar autonomia de falar com. Há pessoas que acham que cada um faz o que quer, o conceito de autonomia frente ao cuidado. Cuidar é perder a autonomia? Como que você vê isso? Como você pode explicar isso para as pessoas? Se é que é relevante, né? É que eu acho que aí a gente vai entrar numa discussão um pouco mais complexa, assim, porque em alguns momentos, com as depressões mais profundas, esse indivíduo está perdendo a autonomia mesmo sobre ele, e a gente tem que fazer uma intervenção que vai tirar um pouco da autonomia dele, talvez uma internação. Então, esse cuidado, num caso extremo, a gente, de fato, tira um pouco da autonomia dele. A discussão é se a depressão não está tão grande que ele já não está conseguindo ter autonomia mesmo. Se a autonomia dele já não foi tomada por essa questão química e sistêmica. E aí você toma uma intervenção. Então, eu acho que um outro lado, quando isso não está tão grave, você poder interferir, ou falar, ou cuidar, ou apontar, não é interferir na autonomia, né? Falar assim, pô, Diego, você está fazendo algo errado. Eu não faria assim. Talvez eu não percebi que eu estou fazendo algo errado. Foi apontado para mim, não está tirando minha autonomia, mas está botando luz sobre uma questão que talvez eu não tenha percebido. Eu não tenho capacidade de, ou não estava prestando atenção para. E aí, então, botar a luz sobre uma coisa não é tirar autonomia. Mas na depressão, talvez em alguns momentos, tirada de autonomia faça sentido. Sim. Não, e aí você está dando uma pista importantíssima, é o como falar. Sim. Não é autoritariamente, né? É como Sim. falar. Parece que está me dando uma luz aqui. Então, você está dando pistas de Acho como... que outro limite complexo é o da privacidade.
o direito à privacidade. Não vou entrar no quarto dele porque ele tem direito à privacidade. É muito comum esse menino, esse adolescente, essa adolescente resolverem que ninguém entra no quarto dele, ninguém mexe nas coisas dele. Como que você vê isso? Como é que ele dá? A gente volta naquele lugar do risco. Um adolescente que não está em risco, que você percebe que não está com uma dinâmica depressiva, ele pode ter o quarto dele, né? Ele pode ter o espaço dele. A partir do momento que a gente vê que esse adolescente está em risco, a gente tem que interferir, né? E ele é ainda um adolescente. A gente pode esquecer que ele tem pai e mãe, que ele ainda está num lugar onde tem um cuidado com ele, que não tem uma autonomia total, né? Então, quando ele de fato conseguir ter uma autonomia total, a gente entra em outras questões de tratar a depressão com o adulto. Mas na adolescência, ainda tem um espaço que é do pai, né? Então, se ele está em risco, a gente vai ter de fato, às vezes, diminuir um pouco essa percepção que ele tem da individualidade. E o quanto você acha que o processo terapêutico ajuda nisso tudo? Ele é importante, o psicólogo é importante, ou basta ir na psiquiatra, medicar? Como é que você tem visto a forma como tem se cuidado desses adolescentes em risco? Eu acho que é assim, acho que o nosso maior problema não é o cuidado, é a falta dele. O que eu quero dizer assim, ele não chega às pessoas. A partir do momento que ele chega aos profissionais, ele normalmente é bem tratado, mas ele tem uma dificuldade em chegar para a gente, né? Eu acho que assim, óbvio que a terapia é importante, sou psicólogo, mas não é puxando a sardinha para o meu lado, é porque assim, imagina que você tem uma febre, você vai medicar essa febre para diminuir, mas a gente tem que saber a causa dela. Então, o psiquiatra vai medicar essa febre, vai diminuir esse incômodo, e aí o psicólogo vai entender o motivo desse incômodo e tentar solucionar isso. Então, sem tirar a febre, às vezes a gente não consegue chegar no problema dela e poder resolvê-lo. Então, é um trabalho em conjunto entre um psiquiatra e um psicólogo, a gente está num caso de depressão mais grave, para a gente poder trabalhar. Sem o psicólogo, a gente não consegue achar a causa. Sem a causa, a gente não cria uma solução a longo prazo, a gente vai ficar apagando pequenos incêndios. A gente está terminando. Até o nosso auxiliar hoje perdeu tempo, ele perdeu o time. A gente sempre faz essa colocação. Você tem 1 minuto para poder falar sobre algo que você acha importante, que nem eu nem a Neide perguntamos. O que eu acho que talvez vocês não tenham perguntado é que as pessoas ficam muito com medo do que esse adolescente assistir ou ver na televisão pode influenciar. Eu acho que um adolescente bem formado, orientado, falar sobre o assunto e ter essas noções artísticas sobre pode ajudar mais do que atrapalhar. Legal. Muito obrigada, Diego, pela disponibilidade. Obrigada, Neide, por estar junto comigo sempre, e nos vemos no próximo programa.